Olá, boa noite, eu sou Raul Jugman e nós estamos iniciando aqui mais um live, um debate a respeito de temas extremamente importantes, qual seja a nova lei de licitações e contratações do setor público. E, por isso mesmo, nós resolvemos promover esse debate para que você seja informado, para que você tenha conhecimento e para que você possa participar, inclusive, do processo de regulamentação que seguirá toda esta lei, nova lei de licitações que se fazia há muito necessário. Eu vou convidar o presidente do IBRIC para que ele faça a sua saudação inicial. General de Exército, ex-ministro Sérgio Ettigoyen, por favor, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos que nos ouvem. Uma saudação muito especial aos nossos convidados dessa tarde e noite, senador Antônio Anastasia, a jurista Grace Mendonça, ex-ministra, chefe da Advocacia Geral da União, Dr. Wagner Giovannini, da Compliance Total, e o nosso diretor de Relações Institucionais, o ministro Raul Jungmann, que nos honra aqui com a sua presença hoje como mediador desse debate tão importante. O propósito do Instituto tem sido, desde sempre, e nos esforçamos muito para isso, e colaborar para a criação de um ambiente de autorregulação em todo o setor de infraestrutura, abrangendo todos os seus segmentos. É uma intenção ambiciosa, mas a vida é feita da conquista dessas ambições e temos trabalhado muito nesse esforço. A nova lei de licitações e contratos, recém-aprovada, recém-sancionada pelo senhor presidente da República, e imagina-se que volte ao Congresso para a discussão de alguns vetos, mas ela precisa ter uma leitura no que nos diz respeito dessa nova lei vis-à-vis a autorregulação, compliance, integridade e compliance, que são as matérias-primas do nosso trabalho, nesse objetivo de criar um ambiente autorregulado e, consequentemente, um ambiente de integridade nas contratações da área de infraestrutura, cujo grande contratante é o Estado, nas suas três esferas, mas o Estado é o grande contratante, o grande demandante de infraestrutura. Esses são os nossos propósitos, é isso que esperamos nessa noite. Um agradecimento muito especial em meu nome e em nome do Instituto, pela disponibilidade do senhor senador, da senhora doutora Grace, nossa diretora de integridade no Instituto, e do senhor doutor Wagner Giovannini, por nos dedicarem precioso tempo que tem para discutirmos essa questão tão relevante. Ministro Jungmann, muito obrigado, eu lhe devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, general, ex-ministro Sérgio Ettigoyen. A nossa dinâmica no debate aqui, ele compreenderá 3 exposições. A inicial do relator da lei, que, por óbvio, tem um profundo conhecimento, já que ele participou diretamente da elaboração da nova lei de licitações, e, em seguida, da ex-ministra e diretora de integridade do IBRIC, a doutora Graça Maria Fernandes Mendonça, e, por fim, o engenheiro pós-graduado em gestão ambiental e também sócio-diretor da Compliance Total, que encerrará essa primeira etapa. Tá? Em seguida, então, nós vamos partir para questões e perguntas. Eu pediria que cada um dos expositores procurasse fazer o seu speech, ou seja, a sua fala, ao redor de 15 minutos. Evidentemente que não total rigidez, mas sem sombra de dúvida, nós precisamos acomodar o tempo para que o debate possa fluir, já que o interesse é muito grande que nós temos hoje nessa live. Muito bem. Vou convidar agora o meu amigo, senador, governador
de Minas Gerais, vice-governador antes. Entre vice-governador e governador são 16 anos, não é isso, senador? 16 anos entre vice e governador. Além disso, foi também vice-presidente do Senado Federal da República e, durante algum tempo, ministro do Trabalho. Além de ser uma das melhores expressões públicas e políticas que o Brasil tem, e isso é um motivo de muita alegria, portanto, e honra contar com o senhor senador Anastasia, relator da nova lei, a lei que atende exatamente pelo número 13.000, deixe-me ver aqui, 14.133, Lei 14.133. Senhor relator, senhor senador, mais uma vez, com prazer, lhe passo a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todas as senhoras e senhores que participam dessa live. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a toda a direção do IBRIC, que gentilmente me convidou para esse evento, de modo especial o presidente, caro amigo, eminente general, o ministro Sérgio Ettigoni, agradecer muito as palavras generosas e carinhosas, exageradas do ministro Raul Jungmann, também dileto amigo, saudar de modo especial a ministra, jurista de nomeado, doutora Grace Mendonça, que aqui revejo, o doutor Wagner Giovannini, autoridade nacional em compliance, integridade, conhecido de todos, meus cumprimentos, e a todos que nos acompanham pelo Brasil afora, e parabéns ao IBRIC por essa iniciativa de discutir a lei que é tão recente, do dia 1º de abril. Aliás, o tema da licitação no Brasil sempre tem uma curiosidade. A lei antiga, não é, tinha um número fatídico de 8666, e a atual foi promulgada a 1º de abril. Mas, de todo modo, é a lei vigente e vamos aqui dissertar rapidamente sobre ela na visão, conforme o convite me foi formulado, na visão do poder legislativo. Mas me permita, eu vou cumprir os 15 minutos, mas eu não posso deixar de, no ambiente do IBRIC, que é exatamente o Instituto Brasileiro de Autorregulação da Infraestrutura, de mencionar qual é o grande drama brasileiro, na minha opinião, na questão da infraestrutura, em vários outros temas, que é a insegurança jurídica, a falta de uma estabilidade das nossas instituições, sob o ponto de vista, inclusive, jurídico, e entre elas, a licitação. O que aconteceu no Instituto da Licitação e do contrato administrativo ao longo dos últimos 20 anos, ou 27 anos, ou 30 anos, infelizmente, demonstra essa tibieza e essa fraqueza que temos de segurança jurídica no Brasil. Por que motivo? Porque as leis elas foram sendo remendadas, elas foram tendo interpretações díspares e nós tivemos, de fato, muitas dificuldades na aplicabilidade dessas normas, desde o antigo Decreto-Lei 200, passando pelo Decreto-Lei 2300, depois a Lei 8666, a legislação do pregão, da RDC, e agora a recém-promulgada lei, tive a honra de ser relator no seu retorno ao Senado, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação e contrato administrativo. Oxalá ela se consolide e permita ao setor de infraestrutura, que é imprescindível para o crescimento brasileiro, uma certa tranquilidade para dar aso ao progresso e à prosperidade que tanto precisamos. Mas, sob o ponto de vista, portanto, da visão do Poder Legislativo, o que nós tínhamos? Como todos sabemos, que somos da área do direito administrativo, tão logo a Lei 866 foi editada em 93, ela foi alvo logo de críticas, porque percebeu-se que ela era uma lei muito genérica para todas as contratações, mas ela não permitia que as peculiaridades fossem adotadas. Naquela época se dizia, a mesma lei se constrói uma hidrelétrica e se compra um conjunto de lápis ou canetas para administração com os mesmos critérios e as mesmas circunstâncias. Então, evidentemente, logo se percebeu a necessidade dessa reforma. E esse drama da reforma da Lei 8666 vem se desdobrando ao longo de quase 20 anos, até que, felizmente, em 2016, houve uma iniciativa mais coordenada no Senado Federal, foi elaborado um grupo de trabalho. Esse grupo acabou concluindo um esboço. Esse esboço foi aprovado ainda no ano de 2017, foi encaminhado à Câmara dos Deputados. A Câmara aperfeiçoou esse projeto e devolveu ao Senado ao final do ano passado, para que então o Senado desse o seu veredito final, a palavra final, do qual o texto queria prevalecer. E assim fizemos em dezembro, tive, portanto, o prazer de ser o relator nessa fase final. A matéria foi encaminhada à sanção presidencial depois de um grande estudo da redação final, porque é uma lei de 200 artigos, praticamente muito complexa tecnicamente,
e ela foi encaminhada depois de um estudo muito esmerado da parte técnica do Senado Federal para a sanção presidencial, onde sofreu alguns vetos. Digo aqui com muita serenidade que a maioria dos vetos me parece procedente. Então, nós temos 28 vetos, temos um veto que é uma questão mais política, da questão da publicidade ou não em jornais de circulação, é um tema que volta e meia recorre nesse governo, mas temos basicamente 3 vetos, que mencionarei ao final, que me parece que podem ou devem ser derrubados. Os demais me parecem adequados. Então, nós estamos praticamente concluindo o ciclo de formação de uma nova consolidação legislativa brasileira sobre licitação em contratos administrativos, que, como eu disse, ao vísceras, possa dar a todos nós segurança e estabilidade. E quais são as inovações que o Legislativo identificou como prioritárias e dedicou-se a esse assunto uma energia maior? Em primeiro lugar, é bom lembrar que, em tese, e aqui eu falo com muito respeito à presença da ministra Grace Mendonça, como eu disse, uma das grandes juristas brasileiras, que sabe disso muito melhor do que eu, que a Constituição autoriza a União a legislar sobre normas gerais de licitação em contrato administrativo. Infelizmente, esse é um dispositivo em desuso, porque a própria Lei 8666, de norma geral, não tinha nada, era detalhada. E essa ainda mais. Essa lei recém-editada é muito meticulosa. É bom ou é ruim? Então, esse foi o primeiro dilema que nós tivemos no Congresso. Houve uma pressão muito grande do Executivo, que com toda legitimidade acompanha o tema, para que houvesse, de fato, esse detalhamento, alegando que era importante sinalizar e moldurar a ação de estados e municípios, orientar melhor as empresas, ou seja, dar à administração um comportamento mais uniforme, ainda que, em tese, pelo menos, com uma nódoa, uma jaça na questão constitucional ou da autonomia federativa. Mas, como já viu o precedente da 8666, resultado, nós temos uma lei muito detalhada, muito regulamentar. Quando o ministro Jungmann, com muita certeza e adequação, lembra que essa lei será regulamentada e será, ela então vai entrar no detalhe, porque ela já é, em muitos aspectos, quase um regulamento. Nós sabíamos disso, do aqui a mão palmatória. Nós nos curvamos a essa crítica, mas foi uma decisão política, no sentido de fato, parametrar para tentar aquilo que eu falei no início, que foi o grande esforço nosso, dar segurança jurídica para que a nova legislação evitasse tantos problemas como tivemos, infelizmente, nos últimos anos do Brasil, em decorrência de licitações mal feitas, contratos administrativos mal executados e desvios decorrentes de ambos os institutos que foram ali, como eu disse, desrespeitados. Temos várias inovações importantes, mas eu quero, em primeiro lugar, dizer quais foram as preocupações. A primeira grande preocupação foi a seguinte: a licitação não pode ser uma atividade feita do dia para a noite. Ela não pode ser feita de maneira assodada. Ela não pode ser feita sem planejamento. Então, a lei colocou, e tenho certeza que o doutor Wagner Giovannini vai gostar desses dispositivos, preocupou-se muito com a questão do prévio planejamento da administração. Um plano anual de contratações, a matriz de risco, as regras específicas de qualificação dos servidores, tudo isso foi colocado de caráter obrigatório, cogente na lei, exatamente com o fito de dizer o seguinte: não adianta comprar apressado. Como se diz no ditado popular, quem come com pressa, come cru. É a realidade. Então, se nós planejarmos, nós vamos comprar com muito mais tranquilidade e certamente mais barato e com mais eficiência. Então, houve uma preocupação muito grande com toda a fase prévia de planejamento. Houve também um segundo pilar de preocupação, um conjunto relativo aos temas da integridade, que também o doutor Wagner, certamente, debruçará com muito mais proeficiência do que eu. Por quê? Percebendo, em razão dos desvios que tivemos, infelizmente, nos últimos anos, da necessidade, especialmente nas grandes obras, de se exigir dos contratados programas de integridade e se dar, ao máximo possível, transparência e boa governança. Alguns professores de direito administrativo têm dito que um dos melhores dispositivos são, inclusive, aqueles que determinam competência por função, determinam as regras de boa governança, que estão no artigo 7º, por exemplo, que são do artigo 11 também, que são regras que, pelo menos, como eu disse, molduram e indicam aos gestores
federais, estaduais e municipais, o caminho da boa governança para realizar a licitação. A licitação não pode ser improvisada, ela não pode ser feita por agentes despreparados, ela é solene, ela é procedimental, ela tem que ser rigorosa. E, ao mesmo tempo, a preocupação com a transparência foi de tal modo que, da mesma forma que eu dizia há pouco, a questão das normas gerais pode estar ou não violentando um pouco a Constituição, nós temos um outro dispositivo importante que eu também confesso que titubeei muito na sua manutenção, já que veio da Câmara, que é a criação do Portal Nacional das Contratações. Um grande portal unificado, no qual todas as contratações da União, dos estados e municípios estarão ali e terão a obrigatoriedade de estar para terem validade. É um dado, em tese, positivo, porque isso dará uma transparência absoluta, vai permitir, inclusive, comparação de compras, vai permitir ao cidadão acompanhar o que está sendo comprado. Agora, que fere a autonomia municipal e estadual, eu discutiria isso até com certa ênfase. Mas, volto a dizer, a decisão política foi no sentido de que, no momento atual, o valor da transparência e da integridade tem que ser maior, no sentido que nós precisamos, de fato, de fornecer informações e dar mecanismos de acompanhamento. Até porque a informática ela vem atropelando de tal modo, a tecnologia vem atropelando de tal modo os procedimentos formais, que tudo fica, em tese, mais fácil e mais acessível. Então, houve também uma grande preocupação com essa questão da transparência. Houve ainda uma outra preocupação com o pilar: evitar a rescisão do contrato. Nós sabemos, ministra Grace, o ministro Etchegoy foi ministro de Estado, o ministro Raul Jungmann também, como a ministra Grace, a dificuldade que é eu, governador de um estado grande, a dificuldade que é das famigeradas obras paradas. Obras que ficam aí pelo meio do caminho por vários motivos, questões financeiras, orçamentárias, ambientais e até de engenharia. Como superar isso? Primeiro, colocando dispositivos muito rígidos, que estão no artigo 147, de tal modo que, antes de fazer, até diante de uma nulidade, uma anulação completa da contratação, o gestor vai sopesar na balança da conveniência e do interesse público o que é melhor fazer. Pode ser que ele considere que tocar aquele contrato, dar continuidade a ele, interessa mais ao interesse público, ou seja, garante mais o interesse público do que a aplicação de uma nulidade ou de uma rescisão contratual. Então, essa preocupação está ali bem minuciada, de modo a dizer ao gestor exatamente isso. A segurança jurídica é importante, porque são valores que são relativos a despesas públicas que não podem ser desperdiçados e jogados fora. Então, há uma preocupação em relação, de fato, à continuidade da execução contratual. Essa preocupação levou à maior das inovações. Na minha opinião, se eu for indagado, eminente ministro Raul Jungmann, que coordena esse debate, qual é o principal legado dessa lei? Um momento ainda muito cedo, mas eu diria que a possibilidade da adoção do pleno seguro, do chamado stepping right, como tem nos Estados Unidos, ou seja, a possibilidade de, nas grandes obras, serem contratadas as seguradoras para que elas garantam a finalização da obra. Então, isso será, se bem aplicado, uma revolução nos contratos administrativos brasileiros, porque aí nós não teremos, pelo menos nas obras grandes, obras paradas. E sem contar que a presença do mercado das seguradoras, dos bancos, das empresas de seguro, certamente vai levar, doutor Wagner Giovannini, uma melhoria da integridade, da performance das empresas de infraestrutura que são contratadas, porque elas vão ter de aparelhar melhor, porque elas vão pagar um custo para esse seguro. Então, acho que cria-se, de fato, um círculo virtuoso positivo nesse modelo inspirado no que acontece nos Estados Unidos. Então, essa talvez seja a maior inovação. Participei disso desde o início, lá atrás, quando foi votado ainda no Senado, no primeiro momento, o mercado de seguros era um pouco renitente, tinha receio, nós não temos estrutura para ainda isso no Brasil. Mas perceberam que temos de começar. Era obrigatório, tornou-se facultativo, mas tenho certeza que será um dado muito bem aplicado e desenvolvido. Então, essa talvez seja a grande inovação. Além disso, nós tivemos como inovação importante também, e sei que a ministra Grace tem muita simpatia pelo tema, porque, como ministra da AGU, ela sofreu muito na pele esse litígio já gerado em termos do Brasil, uma preocupação muito grande em tentar formas de autocomposição para evitar o judiciário. Estimula-se na lei a mediação, a arbitragem, o comitê de solução de conflitos, tudo está ali colocado para estimular
que não entra em juízo. Aqui no Brasil é o inverso, como no Brasil também, infelizmente. E eu digo isso com a experiência própria. O gestor tem medo, e corretamente, ele tem medo de tomar uma decisão, ele cruza os braços e espera a decisão judicial para ter o conforto da decisão judicial. Isso é péssimo, porque significa atraso, significa demora, significa prejuízo. Essas formas, portanto, de autocomposição extrajudiciais são, de fato, bem colocadas. Além disso, a lei se preocupou com a parte de punição, como não podia deixar de ser, todo um capítulo penal foi levado ao Código Penal, tirado da legislação extravagante, como se diz, e consolidado com penas mais rígidas do Código Penal, aqueles atos que são atos dolosos contra a administração pública, e nós tivemos, portanto, todo esse conjunto. O meu tempo se exaure nesse exato minuto, eminente ministro Raul Jungmann, e eu não quero extrapolar, porque tenho certeza que nas indagações que virão terei a oportunidade de falar e dissertar aqui sobre outros aspectos relevantes da lei. Mas esses que eu mencionei agora, ainda que a voo de pássaro, são aqueles que foram considerados pelo Congresso Nacional como os mais relevantes para a nova lei de licitação, ora aprovada. Muito obrigado. Senadora Anastasia, o senhor reúne na sua fala a competência, a experiência e, sobretudo, a preocupação com a integridade dos recursos e, evidentemente, do setor público. Portanto, uma excelente exposição, muito rica. Nós apreciamos muitíssimo essa sua introdução e tenho certeza que, ao longo do debate, o senhor poderá esclarecer todos os pontos mais que venham a ser levantados. Lembrando que nós estamos fazendo aqui, para quem entrou depois do nosso começo, um debate sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, que é, evidentemente, um tema da maior importância, tanto para o setor público como para o setor privado, em qualquer dos seus 3 níveis. Nós agora vamos chamar ela, a ex-ministra da Advocacia-Geral da União, a Grace Maria Fernandes Mendonça, que é professora, que tem uma especialização em Direito Processual Civil e também um mestrado em Direito Constitucional, além de ter sido uma queridíssima colega durante o período do governo Michel Temer e que a todos assombrava com a sua velocidade, com a sua competência, capacidade de articulação e, ao mesmo tempo, também com uma, digamos assim, uma doçura extremamente competente ao encarar e resolver os problemas, ainda que, por isso, tivesse que trabalhar, como muito trabalhou, em prol não só do governo, mas principalmente do Brasil. Eu passo a palavra à nossa querida Grace para que ela faça a sua intervenção. Bom, uma boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo a gentileza das palavras, viu? Ministro, e sempre ministro Raul Jungmann, né? Ele que também foi um colega de ministério extremamente atuante, então fico muito agradecida pela gentileza das palavras. Quero cumprimentar o senador Anastasia, dizer, senador, da nossa admiração por ter abraçado esse projeto, que é um projeto de país, não é? Eu digo que não é nem um projeto de lei, é um projeto de crescimento mesmo, de desenvolvimento do nosso país. Então, parabéns, porque sabemos que o desafio tem sido enorme, não vou nem dizer que foi, porque nós ainda estamos aí em processo de inserção definitiva dessa nova lei no nosso ordenamento jurídico, mas parabéns aí por todo o empenho no sentido de viabilizar, através de sua atuação no legislativo brasileiro, não é, que nós tenhamos a virtude de ter uma lei adequada e aderente à realidade brasileira. Eu quero cumprimentar o doutor Wagner também, não é, que é essa referência para nós em matéria de compliance, e não poderia deixar de encaminhar aí um cumprimento especial ao nosso diretor-presidente do IBRIC, nosso querido general Sérgio Etchegoyen, ele que abraçou também essa pauta em prol do desenvolvimento do nosso país através desse instituto, e em nome do nosso general, toda a diretoria do IBRIC e todos aqueles que fazem parte desse time, não é? Também todo o conselho, não posso deixar de fazer a referência também aqui ao Sérgio Leão, que está aí junto, não é, ao general Etchegoyen, nessa missão, abraçando aí esse que vem sendo um esforço em prol do crescimento do nosso país. Bom, eu vou me permitir aqui, viu, senador, apenas dizer da minha admiração
porque, afinal de contas, o senhor é senador pelo meu querido estado de Minas Gerais, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para também fazer o registro aí, né, da admiração que todos nós mineiros temos da sua atuação sempre muito firme, segura, junto ao nosso Senado, né? Então, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para fazer também esse registro. Bom, falar sobre a nova lei, a nossa nova lei de licitações, né? É algo que o senador já pontuou de maneira tão singular, a importância de termos segurança jurídica em relação a essa matéria. Todos nós sabemos que esse é um tema que envolve inúmeras variáveis, né? Nós poderíamos ficar aqui horas e horas nos debruçando e destrinchando os institutos que estão encartados nesse projeto. O fato certo é que o senador colocou duas palavras centrais na sua fala. Ele falou sobre progresso e prosperidade. E ele foi muito feliz porque não há progresso e nem prosperidade numa nação se nós não tivermos segurança jurídica. E como viabilizar desenvolvimento com segurança jurídica? Como viabilizar aquisição de bens, prestação de serviços, desenvolvimento na área de infraestrutura sem segurança jurídica? Daí a relevância, não precisamos nem nos debruçar muito, a relevância de uma inovação legislativa desse porte e a necessidade de que tenhamos todos o esforço no sentido também de colaborar para que esses eixos, que foram eixos destacados aqui pelo senador, sejam de fato implementados na realidade brasileira. Eu vou passar aqui muito rapidamente por alguns pontos que assim me chamaram a atenção logo quando da leitura e do acompanhamento de todo esse processo de avanço legislativo em relação a esse tema, que é um tema que sempre trouxe tanta angústia, senador. O senhor mencionava a importância da segurança jurídica, a importância da integridade, a importância de se ter regras que tragam realmente espaços e delimitam atuações para que não tenhamos tantos desvios, mas também quero apenas complementar a importância da segurança jurídica também para aquele agente público sério, também para aquele agente público altamente responsável, que muitas vezes tem medo de tomar decisão, como o senhor muito bem colocou, porque não tem segurança jurídica para assumir muitas responsabilidades, já com aquele receio ali na frente de ser responsabilizado, em especial pelos órgãos de controle. E esse projeto de lei, ele carrega essa virtude, não é? Então, quando o senhor menciona que é uma lei que traz uma regulamentação detalhada, eu quero ousar, assim, dizer ao senhor, e até parabenizar por isso, viu, senador? Porque eu acho que, nesse caso, em relação a essa matéria, tem um viés positivo, que é justamente o de trazer segurança para o agente público que precisa tomar decisão. E a lei, portanto, traz os eixos, a lei traz os pilares com fundamento nos quais ele vai poder atuar e atuar com mais segurança do que aquela que ele tem hoje com a regra encartada na Lei 8666. Bom, eu queria passar rapidamente falando que a norma, em relação primeiro ao âmbito de incidência, não é? Ela já traz o olhar do Supremo Tribunal Federal no tocante ao tratamento que o Supremo já reconhece, diferenciado, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Ou seja, o que se prestigia, na verdade, aqui é justamente o alto nível de competitividade dessas empresas públicas e dessas sociedades de economia mista, quando se deixa à parte, ao contrário do que a gente tem hoje na Lei 8666. Então, hoje nós temos uma regra que traz normas gerais em licitações e contratos, abrigando a administração pública direta ao TAC fundacional, mas empresas públicas e sociedades de economia mista já num viés aderente à compreensão do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto que eu passaria, que eu me permitiria destacar, seria no tocante às modalidades de licitação. Dois pontos aqui que falaria rapidamente. Primeiro, quando a norma trata da concorrência, ela trouxe um olhar inovador para dois pontos. Primeiro, ela, quando carrega os critérios de julgamento na concorrência, ela não se restringe a menor preço ou melhor técnica, ou técnica e preço, ela vai além, ela traz o maior retorno econômico. Olha só como essa norma vem de fato inovar. Ela traz
como critério de julgamento o maior retorno econômico e ela traz como critério de julgamento o maior desconto, ou seja, é um aspecto que nos coloca, não é, lá na frente no tocante a esse tema. Entre as modalidades de licitação, não poderia deixar de destacar o diálogo competitivo, porque nós tínhamos antes o convite, e o diálogo competitivo ele vem agora trazer parâmetros para esse diálogo estabelecido entre a administração pública e as empresas privadas, aqueles que pretendem participar dos procedimentos licitatórios, dizendo quando esse diálogo será cabível, para qual finalidade esse diálogo será cabível e quais são as vantagens que a administração pública passa a ter a partir desse diálogo, ou seja, para uma solução técnica mais adequada, para uma solução técnica que atenda à necessidade da própria administração pública. Então, esse também seria um ponto em relação às modalidades que eu gostaria de destacar como algo realmente inovador e também um avanço, não é, nesse projeto. No tocante ao processo licitatório em si, eu gostaria de destacar o fato de que a vantajosidade que há que ser perseguida no processo licitatório para a administração pública, esse projeto ele traz agora um olhar diferenciado para o ciclo de vida do objeto licitado. Então, isso é bastante interessante, porque muitas vezes o que se buscava era simplesmente vamos atender às regras da 8666, mas não se tinha um olhar para o ciclo de vida do objeto que está sendo ali licitado. E essa norma traz também esse aspecto como um valor e merece aqui um reconhecimento. Dentre os princípios, a lei, o projeto, traz agora a perspectiva de sobrepreço, de superfaturamento, que antes não se tinha. Então, até a partir da experiência negativa, eu diria assim, não é de tudo que experimentamos nos últimos tempos no Brasil, a norma vem, portanto, agora trazer o tratamento também adequado a esses que são aspectos que são merecedores de um olhar atento, não é, do agente público. Há que se destacar também, dentro dos princípios, a importância que a norma realmente empreendeu e na verdade, a responsabilidade que a alta administração pública passa a ter no tocante à governança desses procedimentos licitatórios e contratos, tal como destacado pelo senador. Porque há que se ter agora um olhar para que o ambiente seja sempre um ambiente íntegro e sempre confiável. E isso a partir justamente desse planejamento a que se referiu o senador, um planejamento estratégico, ou seja, as licitações não vão se dar de modo perdido, não. Há que se ter um planejamento estratégico bem estruturado, à luz das leis orçamentárias, e, portanto, as contratações, elas passam a ser resultado exatamente desse planejamento. Nós estamos no evento do IBRIC. O IBRIC se dedica justamente à área de infraestrutura, ao setor de infraestrutura do nosso país. E esse projeto de lei, ele trouxe destaque às obras e os serviços de engenharia. O destaque foi tamanho que ele trouxe uma subseção específica. Então, ou seja, a deixar muito clara a importância que o legislador realmente deu para que obras e serviços de engenharia no nosso país possam cumprir o seu propósito, que é o desenvolvimento, que é o crescimento, que é a alavancagem de crescimento do nosso país. E com isso trouxe todo um tratamento diferenciado para esses serviços, eu diria, senador, num viés muito amigável. Quando se lê a norma e essa subseção, é realmente muito amigável a forma como as regras foram ali colocadas no tocante aos serviços e obras de engenharia. E, nesse aspecto, algumas inovações são importantes, porque, primeiro, há um olhar ali atento também ao tratamento ambiental adequado que há que se ter para os resíduos sólidos gerados pelas obras. Então, não poderia deixar de mencionar esse aspecto, já que estamos aqui num evento promovido pelo IBRIC. Há, na verdade, um destaque também para que se favoreça produtos, serviços e equipamentos que comprovadamente favoreçam a redução de energia e de recursos naturais. Então, esse é um avanço importante que a norma também empreendeu em seu texto. Há ali uma avaliação de impacto de vizinhança. Olha só,
à luz da legislação urbanística, e aqui com absoluta certeza prestigia a autonomia dos entes federativos, e eu gostaria de destacar a acessibilidade, porque a norma ela também traz essa previsão, não é? De que em obras e serviços de engenharia, a acessibilidade seja um valor também protegido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Quando falamos das inovações, eu já vou aqui tentando correr para passar os pontos finais aqui que eu considero importantes, mas a norma, ela fala do meio ambiente e traz a questão do licenciamento ambiental de uma forma muito equilibrada, não é? Então, ela traz regras relacionadas aos possíveis impactos ambientais e as medidas mitigadoras desses impactos, inclusive relacionadas a eventuais compensações, de forma muito equilibrada. Então, é algo que merece, de fato, reconhecimento, porque editais de licitação agora podem trazer responsabilidades diferenciadas, atraso na obtenção de licenciamento ambiental agora passa a ser hipótese de extinção do contrato, quer dizer, essas obras em que o licenciamento ambiental muitas vezes se arrasta por anos, a norma dá tratamento e coloca agora como hipótese de rescisão do contrato. Não poderia deixar de mencionar, nessa perspectiva de inovação, a inclusão, ministro Jungmann. A norma ela traz a inclusão como um valor. Eu achei isso tão interessante, senadora Anastasia, porque a leitura do projeto, nós vamos observando que ela é permeada mesmo por um olhar de inclusão. Então, por quê? Porque o edital pode prever hoje, um edital de licitação, um percentual mínimo de mão de obra para a execução da obra, não é? De mulheres vítimas de violência doméstica, um percentual mínimo de egressos do sistema prisional, ou seja, um olhar atento da norma à inclusão de grupos mais vulneráveis. Mas, além disso, a norma, dentro dessa perspectiva de inclusão social, ela traz como hipótese de dispensa de licitação, olha só, ministro Jungmann, traz como hipótese de dispensa de licitação a contratação de associação de pessoas com deficiência, desde que, por óbvio, esses serviços sejam prestados por pessoas com deficiência, não é? E de que o preço contratado seja o preço de mercado. Mas, dentro dessa perspectiva de que essas entidades que sejam idôneas e que, de fato, não tenham fins lucrativos, elas possam ser contratadas mediante dispensa. Há também ainda, nesse eixo, né, que eu digo que é um eixo inclusivo, há também a igualdade de gênero. Isso não passou despercebido pelo legislador. Por quê? Porque aquelas empresas que prestigiam ações de equidade de gênero, quando se tem um empate no procedimento, essas empresas, esse passa a ser um critério de desempate. Aquelas empresas que incorporam nas suas ações esse tipo de política, esse critério, portanto, vai ser considerado para fins de desempate. Eu não poderia deixar de mencionar. E a integridade, como foi dito aqui pelo senador Anastasia, que nós poderíamos ficar, né, desdobrar tantos aspectos relevantes que, com absoluta certeza, serão tratados aqui pelo Dr. Wagner, mas a integridade que vem como, na verdade, uma missão a ser adotada por todos, não somente o controle da administração pública, como de todas as empresas, implantação e aperfeiçoamento de programas de integridade passam a ter um peso diferenciado, não somente no tocante à sanção, como hoje nós já temos na lei anticorrupção, mas como também com critério de desempate de propostas. Aquelas empresas que desenvolvem programas de integridade à luz das regras estabelecidas, não é? Pelos órgãos de controle da administração pública, também passam a ter essa sua linha de ação como um critério importante e relevante de desempate. Fechando já, inovação, pesquisa, tudo isso foi prestigiado pelo legislador, não é? Também aquelas empresas, as empresas que se dedicam, as nacionais, não é? Em que se tem ali a manufatura, em que se tem uma produção interna, o legislador também acabou prestigiando e dando prioridade, o controle das licitações, dos processos licitatórios e das contratações
mediante uma gestão responsável por parte da administração pública e, inclusive, para fechar, a questão até da confusão patrimonial foi tratada, ou seja, aquelas empresas que eventualmente pretendam promover ações para se trazer a confusão, né, e simular ações com o fim de desviar recursos ou mesmo de enganar a administração pública, a lei foi muito precisa, estabeleceu a responsabilização, a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização dos sócios administradores. O que eu observo é justamente essa ação muito inovadora da norma, voltada a trazer segurança jurídica para o gestor público, voltada a trazer segurança jurídica para todos aqueles envolvidos nos processos licitatórios e nas contratações. É uma lei que traz a grande virtude da solução alternativa de conflitos, ou seja, vamos parar de bater as portas do Poder Judiciário. É preciso dialogar, é preciso chegar ao entendimento. E eu costumo dizer que as soluções a partir do diálogo e entendimento são as melhores soluções, porque muitas vezes o Poder Judiciário não consegue compreender todo o rol de adversidades enfrentadas no seio da administração pública. Então, essas soluções, que são soluções consensuais, a partir do diálogo, mas, por óbvio, dentro da legalidade, são as melhores soluções. Então, quando o senador Anastasia aponta a virtude da norma, eu digo, senador, eu concordo com o senhor, essa foi uma inovação de muito valor e que vai trazer um grande desafio para a administração pública, ministro Jungmann. Aprender a dialogar com o setor privado. Aprender a dialogar para também enxergar as dificuldades enfrentadas pelo setor privado. E não há desenvolvimento no país sem que nós tenhamos uma união de esforços do setor público com o setor privado. Juntos podemos construir as melhores soluções. E, além de tudo, ainda aliviar o nosso sistema de justiça já tão sobrecarregado. É com essas considerações que eu agradeço muitíssimo a oportunidade, reafirmo a minha honra de participar dessa mesa tão prestigiada, tendo a alegria de ouvir o senador, Anastasia, mais uma vez parabenizando o senador pelo trabalho, conduzidos aí pelo nosso ministro Jungmann, sempre tão atuante, e tendo a oportunidade de estar junto com o general Etchegói e toda essa diretoria, nesse que é um instituto que busca tornar realidade entre nós um país muito mais desenvolvido e muito mais próspero. Muito obrigada. Grace, sem a menor sombra de dúvida, eu acho que tudo aquilo que eu anunciei a teu respeito, que eu falei, você entregou tudo. Entregou conhecimento, entregou competência, entregou, sobretudo, a inteligência e esse enorme, se me permite assim dizer, afeto que você tem, mais do que, sobretudo, uma profissão que você faz no setor público. E você trouxe coisas muito interessantes nessa lei, né? A questão da inclusão, a questão de levar em conta, por exemplo, o olhar que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a diferenciação de autarquias, de empresas de administração direta, de estatais, que faz uma enorme diferença, e, particularmente, o que você chamou a atenção no final, ou seja, o evitamento de que se repita essa conflituosidade que serve a todos. Então, Grace, parabéns, como seu fã, não poderia deixar de dizer que você foi muitíssimo bem, aliás, como sempre, ok? Nós agora vamos ouvir a palavra do Walter Giovannini, que vem a ser sócio-diretor da Compliance Total, que é engenheiro, que é pós-graduado em gestão ambiental e também autor de um livro que tem largo curso entre aqueles que se preocupam com a questão da compliance, da conformidade e da integridade, que é exatamente o livro Compliance, a excelência na prática. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra para todos nós, lembrando que nós estamos aqui debatendo a nova lei de licitações e contratos administrativos, que ela ainda vai ser um processo de regulamentação longo e de discussão, portanto, daí o interesse do IBRIC, que é o Instituto Brasileiro de Autorregulação na infraestrutura, de participar desse debate e fazer as suas sugestões e, evidentemente, procurar garantir a melhor incorporação, a melhor inclusão das empresas da área de infraestrutura em termos dessa nova lei.
passo a palavra, com muito prazer e com honra, exatamente ao Dr. Walter Giovannini, para que ele faça a sua intervenção. Muito obrigado, doutor Raul Jungmann. Começo saudando o senhor, a doutora Grace Mendonça, o senhor senador Antônio Anastasia, o general doutor Sérgio Ettigói, e também o doutor Sérgio Leão, do IBRIC, e todos que estão agora acompanhando aí o nosso debate, o nosso evento de hoje. Né? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer e parabenizar o empenho do senador para colocar no ar essa nova lei da licitação. Nós estamos, de fato, indo na direção do anseio da sociedade, aumentando a transparência, o zelo com o dinheiro público, né? Mas, obviamente, a gente sabe, né, que toda lei ela não consegue agradar 100% daqueles que estarão sujeitos a ela. Então, algumas críticas virão, isso é natural. Inclusive, na minha fala, eu vou fazer algumas bem pequenininhas e espero que elas sejam entendidas como oportunidades de melhoria, mas sejam levadas aí a sério, porque o interesse nosso é, de fato, na construção de um Brasil melhor. Não há nenhuma intenção aí de destruir aquilo que já foi feito e tão bem feito, né? Então, eu peço até uma escusa ao senador, mas, olha, ele vai me entender bem à medida que eu for fazendo a apresentação. Eu trouxe alguns slides, né, aqui para me ajudar aí na minha fala, até para depois, nesses 15 a 20 minutos que eu tenho para falar com os senhores, para que eu consiga mostrar aí a ideia do compliance. O foco da minha fala vai ser o compliance, obviamente, com o pano de fundo da legislação. Então, eu vou começar aqui abordando a palavrinha compliance, né? Muitos pensam que ela é só para cumprir a lei, né? Na verdade, a palavra compliance ela não está no nosso ordenamento jurídico. O que aparece é aí a questão da integridade, que é algo muito mais amplo, muito mais pleno, né? E se eu tivesse que fazer uma explicação do que significa a expressão programa de integridade, mecanismo de integridade, a gente poderia definir como um sistema de gestão composto por diversos elementos para proteger a empresa e proteger as pessoas, mas de uma forma organizada, tendo como pilares a prevenção, obviamente, né? Mas como a prevenção não é possível de ter a 100% da prevenção, nós precisamos também ter um pilar de detecção, né? Onde estarão ali as investigações, as auditorias, o canal de denúncia, e caso a detecção identifique alguma irregularidade, algum desvio, nós temos ali o pilar da correção, né? É a tolerância zero, né? Passou da linha vermelha, nós temos que ter consequência. Quando eu falo em elementos, também vale a pena destacar que, se tratando de compliance, o mecanismo de integridade, ele tem muita coisa que está que abrange. Então, os elementos, nós estamos falando de atividades, práticas, processos, documentos, né? O código de conduta, as políticas, os procedimentos, diversas ferramentas são necessárias, como, por exemplo, o canal de denúncia, as pessoas estão envolvidas, governança, enfim, uma série de coisas, mas estas coisas, esses elementos, precisam estar harmonicamente ligados, né? Como se fosse uma engrenagem de relógio para que o relógio marque as horas certas. Se a gente tiver simplesmente os elementos dispostos de uma maneira indevida, o relógio não vai funcionar. Na alegoria aqui do relógio, o nosso mecanismo de integridade não será efetivo, ele não estará funcionando. Então, olhando com essa lupa para o compliance, uma vez o compliance sendo, de fato, colocado em prática, ele vai trazer inúmeros benefícios para a organização, para todas as organizações. Começamos ali com a proteção, claro, se nós estamos prevenindo atos irregulares, a empresa não vai ser punida, os dirigentes não irão para a cadeia, os funcionários não irão perder o seu emprego.
né? Um segundo grupo também muito importante para os benefícios do compliance refere-se à redução de custos. À medida que nós temos um canal de denúncia funcionando bem dentro do mecanismo de integridade, as fraudes vão parar de acontecer, os furtos, os roubos, os desperdícios acabam sumindo no dia a dia da organização. Outro ponto também muito importante é o ambiente de trabalho. A partir do momento que o compliance ele é efetivo, está funcionando bem, as pessoas começam a ter um clima melhor de trabalho, redução de assédio, você começa a ter uma relação melhor entre chefe e subordinado, atração e retenção de talentos, até redução das questões trabalhistas. Temos também ali a melhoria de processos, que acaba sendo uma decorrência de tudo aquilo que está sendo feito no compliance, e a reputação, óbvio que é uma consequência, uma melhoria da imagem, atração de investimentos, melhoria até de atração e contratação de créditos. Tem também ali um benefício, um efeito colateral, quando nós implantamos um sistema de compliance, que é o atendimento legal, não apenas das legislações relacionadas à anticorrupção. Aqui os funcionários também começam a passar a olhar a empresa como um todo e leis trabalhistas, leis tributárias, questões ambientais, todas essas acabam sendo objetos de avaliação das pessoas, obviamente, colocando no seu canal de denúncia, a empresa vai poder corrigir alguns desvios. Tudo leva a uma vantagem competitiva, melhor posicionamento no mercado, inclusive já existe demanda de clientes e leis estaduais exigindo o compliance das empresas, então o programa também traz isso como um benefício. Sustentabilidade, obviamente, uma empresa que não tem um mecanismo de integridade corre o risco da sua extinção, né? Vimos diversos casos aí que aconteceram recentemente. O valor da empresa também aumenta e a cereja do bolo que eu gostaria de comentar é um aspecto social, onde a cultura da ética e integridade passada para os seus funcionários levam para as suas casas, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, a empresa dissemina isso para a sua cadeia, ou seja, nós temos a disseminação de uma cultura que vai, sem dúvida nenhuma, levar o país a uma posição melhor. Estamos construindo, assim, um país melhor. Então, o compliance ele não é um peso para as empresas, muito pelo contrário, ele é um benefício com inúmeros ganhos e ele se aplica a todas as organizações, seja organização privada, seja pública, seja grande, seja pequena, seja microempresa, um compliance ele é, de fato, aplicável e traz todos esses benefícios. E hoje no mercado nós temos aí soluções para todos os bolsos, então não há como reclamar ou dizer que não é possível de atender ao anseio aí da população, da sociedade, em que as empresas façam as coisas certas sempre. Obviamente, nós temos desafios de vencer a desinformação, impulsionar a cultura, disseminar ao máximo a questão do compliance e, obviamente, estamos falando aí de leis, as leis precisam ajudar. Então, com esse contexto inicial, eu gostaria de entrar aí na questão da lei das novas licitações. Eu trouxe aqui alguns trechos muito simples, onde são abordados aí a questão da integridade. Temos um artigo falando da exigência de programas em casos de projetos de grande vulto, depois aparece o programa como um critério de desempate, aborda a obrigação de se implementar um programa de integridade para quem recebeu sanção e até como condição de reabilitação. Então, eu queria trazer algumas reflexões rápidas em cima desses pontos, né? Quando nós falamos de projeto de grande vulto, nós estamos falando em projetos acima de 200 milhões de reais. As empresas que atuam nesses projetos, meus amigos, praticamente todas elas já possuem os seus programas de integridade. Então, esse requisito acaba quase que nem sendo muito útil. Se nós quisermos, de fato, melhorar o Brasil,
a lei precisa alcançar as pequenas e as médias empresas. Não vejo sentido aí em fazer essa limitação aí na lei. Fica aí uma oportunidade de melhoria para o senador Antônio Anastasia nos defender lá com esse ponto. Uma segunda reflexão refere-se ao programa de integridade. Nós já temos aí a lei da empresa limpa, né, a 12.846, o seu decreto 8.420, que já define muito bem aí o significado do programa. Então, aí fica uma sugestão de linkar aqui na própria lei, citando a lei da empresa limpa, para evitar que a gente comece a criar programas paralelos, né, programas diferentes um dos outros, aí dependendo do que um órgão ou outro possa delimitar. A terceira reflexão nesse mesmo slide tem relação com a sanção. Obviamente, eu entendi perfeitamente a intenção de se colocar isso na lei e também estou de acordo com isso, mas da maneira que ficou pode dar uma impressão que implantar o programa é uma punição, né? Na verdade, o programa ele é um grande benefício e ele não pode ser visto como um castigo, né? Isso a gente precisa tirar da cabeça do empresário, que mal conhece, às vezes, o que é o compliance, e ele pensa que isso pode tá fazendo parte de um grupo de sanções ali. Continuando nas reflexões, gostaria de chamar a atenção aqui para um ponto, né, que é esse ponto de atenção falando sobre a efetividade. Então, vejam só, senhores. A maioria, infelizmente, dos especialistas de compliance, isso sejam em grandes empresas, inclusive multinacionais, mal sabem o que significa a palavra efetividade. Então, quando a gente vai para a prática e você pergunta, o seu programa é efetivo? Ele diz sim. Aí você fala, como é que você sabe que é efetivo? Ele, eu acho que é efetivo. Então, nós precisamos ainda avançar nessa educação do significado da palavra efetivo. Obviamente, o que é um programa de fachada, que é ao contrário, todo mundo sabe, mas o que é um programa funcionando de verdade, ainda nós precisamos avançar. E aí fica uma indagação, que é uma preocupação, quem que vai ficar incumbido de avaliar se o programa é efetivo? Então, se o próprio especialista da empresa mal sabe, muitos deles não sabem o que é efetividade, imagine um avaliador que está longe do dia a dia da empresa, né? Se ele vai conseguir fazer isso. E existe uma situação que até agrava um pouco aí esse cenário, que é essa palavrinha que eu coloquei aqui do lado, né? Autodeclaração, essa ideia. Aqui, os problemas práticos são inúmeros, né? Se o compliance officer ficar com essa incumbência, vocês imaginem qual vai ser a pressão do dono, do chefe, da alta direção, para que ele ateste que o programa de fato é efetivo. E aí fica a pergunta, que parâmetro que ele vai usar? Se o compliance officer mentir que o programa dele é efetivo, o que acontece? Então, esse ponto ele acaba enfraquecendo até as ideias da lei anticorrupção e acaba favorecendo a pilantragem. Então, esse é um tema que a gente poderia ficar horas a fio aqui debatendo. Eu vou me limitar a colocar aqui um símbolozinho de proibido para, pelo amor de Deus, a gente não entrar nesse engano aqui da autodeclaração. Eu vou apenas aqui mais um ponto de reflexão aqui para a gente continuar, é com relação à cadeia de valor. Coloquei uma frase aqui que é óbvio, todo mundo acredita e entende. Falou ali, empresa íntegra só se relaciona com empresa íntegra, é óbvio. Mas escuta, se você tem um programa de integridade, por coerência, você deveria exigir o mesmo da sua cadeia. E não simplesmente, eu fiz uma due diligence. A due diligence é uma foto, ela não serve para isso que nós estamos falando agora. Então, fica aqui uma reflexão que, havendo um contrato de uma área pública, da mesma forma que se cobra do fornecedor primário aqui o programa de integridade, isso deveria ser cobrado também dos seus fornecedores, dos seus terceirizados, né? E a lei poderia até criar um tópico específico para que a gente conseguisse fazer um efeito dominó, um efeito cascata, que esse programa de integridade e todos aqueles benefícios
possam, de fato, serem disseminados aí para todo tipo de empresa. Então, meus amigos, olha, não adianta nós fugirmos desses desafios que eu coloquei aqui de forma muito simples. Se nós queremos um Brasil melhor de verdade, a questão da integridade, nós não podemos ignorar esses dois pontos que estão colocados nesse slide. Para encerrar, eu tenho só mais um slide. Eu queria deixar a mensagem final, né? fazer um compilado daquilo que eu falei, né? A lei que nós estamos abordando hoje, ela já está mostrando um caminho, está mostrando uma direção, que é o que nós queremos, né? Transparência, zelo com o dinheiro público, integridade como fatores inegociáveis, né? E isso leva, né, ao desejo de que as empresas, todas as empresas, não criem sistemas de integridade só para atender a lei, né? Ou só para atender uma licitação específica. As empresas deveriam fazer isso para tudo, para todos os casos, e conseguir aqueles benefícios que eu citei ali há pouco nos slides iniciais, né? E também nós queremos que isso aconteça por convicção, né? Que a empresa faça isso não porque estão exigindo, mas porque ela entenda que isso de fato é bom e que a gente consiga fazer uma cascata aí, inclusive para a sua cadeia de fornecimento. Entretanto, nós precisamos sair do desejo e a gente aterrissar no mundo real, né? Nós estamos num ambiente cada vez mais competitivo, com concorrências acirradas. A economia brasileira não está ajudando muito agora, quem sabe ajude mais no futuro, né? Há também um desconhecimento muito grande acerca da palavra compliance, há um misticismo atrás da palavra compliance, de que ele é complexo, que ele é caro, que é só para empresa grande. E a lei, ela tem que abraçar isso agora. Não pode ser só para a empresa gigante, ela tem que ser também para as empresas menores, para as empresas médias, né? Ou seja, se a gente ficar somente nessa situação que estamos agora, de repente as empresas não vão fazer nada, e não é isso que nós queremos. Então, meus amigos, para alcançar o que desejamos, as empresas precisam perceber valor, elas precisam sentir que esse é um caminho sem volta, que o programa de integridade gera, sim, benefícios e vai assegurar a sustentabilidade de todo mundo. Não há como ser diferente. Não vamos ter a ilusão de que as coisas vão acontecer só porque a gente quer, né? Então, a lei precisa alcançar as empresas menores, ela precisa fazer com que a cascata chegue na cadeia de suprimentos. E, obviamente, a lei precisa pegar, ela precisa ser aplicada de verdade, precisa haver fiscalização, e quem vai verificar a efetividade dos programas também não pode ser qualquer um. Por tudo isso, nós precisamos aí de muita comunicação, sensibilização, e eu vejo o IBRIC como sendo um grande promotor, onde as empresas agora do setor vão poder encontrar o seu melhor caminho, trocar experiência, aprender uns com os outros, buscar as melhores soluções, e principalmente as pequenas e médias empresas podem agora dar um salto na sua profissionalização, ganhar produtividade, melhorar processos, ter funcionários mais satisfeitos, e a consequência é um aumento da capacidade de competir, abrir novos mercados, novas oportunidades. Isso é vantagem competitiva para as empresas. Aliás, se você não fizer isso e o concorrente fizer, a vantagem competitiva passa para o outro lado, né? Então, eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos, fico à disposição para responder as perguntas, e mais uma vez, senador, parabéns e muito obrigado pela contribuição aí que foi dada com esse excelente aí projeto. Muito obrigado. Nós aqui lhe agradecemos, Walter, pela sua exposição, porque ela nos trouxe pontos que são importantes serem devidamente enfocados, são pontos críticos e que representam
um rumo para o aprimoramento. Então, acredito que a sua intervenção, com toda certeza, se deu no mesmo nível que as anteriores e, portanto, nós temos muito a agradecer, particularmente, ao final, quando você chama a atenção para o papel do IBRIC. Porque o papel do IBRIC, como um Instituto Brasileiro de Autorregulação, não é, do setor de infraestrutura, ele se dedica não apenas às grandes empresas, mas também às médias e às pequenas. E diria mais, se o ecossistema empresarial da infraestrutura ele não aderir e ficar apenas no seu topo, vamos dizer assim, na cabeça dele, nós teremos ou estaremos perdendo uma grande batalha. Porque, evidentemente, que você teria, digamos, dois sistemas, por assim dizer. Então, não apenas porque o compliance é algo para ser incluído organicamente, eu diria, nas empresas, mas ela tem que ser organicamente incluída e vivida pela totalidade. Porque como é que nós conviveríamos com um setor, digamos assim, de conformidade e outro não? E aqui também é muito importante chamar a atenção para o papel exatamente do quê? Do setor público. Ele tem um profundo papel educacional a esse respeito. Daí que o IBRIC se preocupa, está promovendo esse debate, vai promover outros debates mais, vai encaminhar propostas de solução de aperfeiçoamento para tudo isso que nós estamos discutindo aqui, em discussão com o setor privado, na sua totalidade, não apenas como outro segmento, mas também como setor público. Então, só nos resta agradecer a sua intervenção, que foi muito esclarecedora e muito contribuiu para o entendimento dos problemas relativos a essa lei. Agora, o pessoal que está no backstage, nós temos aí o Luiz Gonzaga, tá certo? Que diretamente da Floresta, ele nos manda, participa e contribui para esse debate, e também o nosso Sérgio Leão, tá certo? Que é um leão no sentido de trabalhar e de promover o IBRIC. Então, nosso abraço a essa turma aí que está. E aqui chegam muitas perguntas. Eu vou começar colocando a pergunta são duas questões para o senador Anastasia. A primeira das questões, senador, é exatamente a questão que diz o seguinte. Estaremos... deixa eu trocar de óculos. Se não trocar o óculos, eu não vou conseguir lhe fazer a pergunta, senador. Então, o senhor sabe que a idade tem... Como dizia Charles de Gaulle, a velhice é um naufrágio. Então, para minimizar, vamos colocar os óculos e fazer a pergunta. A primeira é o seguinte. Entre os três palestrantes... não é isso. Vamos lá. Cheguei. A primeira pergunta é o seguinte. Senador, sabemos que o modelo de licitações nos Estados Unidos já avançou no sentido de dar segurança jurídica e coibir a corrupção. Essa nossa legislação caminha nessa mesma direção de não apenas ampliar o espectro da conformidade entre as empresas, mas garantir também essa questão levantada pelo Wagner, da efetividade? A pergunta seguinte é o seguinte. Qual a sua opinião, senador, sobre os vetos presidenciais e suas expectativas sobre a votação no Congresso, que deve ser pautado brevemente? Gostaríamos de ouvi-lo a esse respeito. Né? Já para o Wagner, a questão é o seguinte, Wagner. Como você vê o papel da autorregulação como decisão das empresas para atender ao que manda a lei e, assim, não somente atingir as grandes, você já tocou nisso, no caso do sistema de compliance, como você citou, mas também como fazer chegar. Essa é a questão, como fazer chegar a preocupação com compliance e a conformidade para as médias e pequenas empresas. E, para minha querida Grace, nós temos aqui uma questão que eu considero muito relevante, Grace. Sabemos que o Estado brasileiro, em seus diferentes âmbitos, tem lacunas na contratação de serviços pelas falhas nos projetos, no acompanhamento da execução e na solução de questões que usualmente surgem na implantação e projetos, sobretudo os mais complexos. Como essa lei pode reduzir essas lacunas e assegurar tanto melhores contratações quanto entregas, e eu diria rapidez e eficiência ao setor público? Essas são as questões e eu vou passar a palavra inicialmente ao egrégio senador por Minas Gerais, como tão bem destacou aqui a Grace, senador Anastasia. É um prazer lhe devolver a palavra.
Muito obrigado, ministro Jungmann. Eu queria, antes de fazer as respostas às duas indagações que me foram dirigidas, cumprimentar a ministra Grace Mendonça pela sua exposição, agradecer as palavras tão afetuosas que me dirigiu, e, de fato, uma exposição brilhante, como o ministro Jungmann relatou, porque foi muito clara e muito concreta, e apontando até pontos muito interessantes da lei, que eu mesmo, confesso, como relator, a gente vê, é tão longa a lei que não tinha dado a percepção de pontos positivos. Então, agradeço muito e a cumprimento. E, da mesma forma, doutor Giovannini, queria cumprimentá-lo pela exposição, também muito rica. O tema da integridade é um tema complexo, ele sabe disso melhor do que eu, como grande especialista. Eu não sei se ele tem notícia, mas eu sou autor de um projeto de lei no Senado que cria esse programa para os partidos políticos. Não consigo aprová-lo, apesar do relator ser favorável, o senador Randolph, porque os partidos resistem, exatamente não sei o motivo, mas resistem a terem, vamos dizer assim, a obrigatoriedade de ter esse programa. Eu acho muito importante no mundo político também nós adotarmos esses princípios de integridade. Então, são pontos que eu queria aqui mencionar, e as observações que ele faz, não há nenhuma crítica ali, ao contrário, são pontos de alerta muito importantes e que vamos ver, como sempre, com muita atenção. As duas indagações, me julgo, foram dirigidas. A primeira é que a legislação americana já avançou na segurança jurídica, coibindo corrupção e atos ilícitos no processo licitatório. É verdade, como também em outros países da OCDE, isso já ocorreu. A nossa lei, ela foi concebida para avançar também nesse mesmo sentido. Se vai obter o resultado ou não, nós sabemos que, infelizmente, fazer a lei não é simples, mas é mais fácil do que mudar a cultura. Então, nós temos, de fato, de ter um comportamento adequado dos gestores, dos contratados, da sociedade como um todo. Infelizmente, é bom lembrar que até alguns anos atrás, no Brasil, tinha-se aquela teoria da lei do Gerson, que é exatamente o oposto da integridade. Nós, graças a Deus, superamos já essa fase, felizmente, e temos hoje preocupações muito mais coletivas, muito mais sociais, muito mais adequadas, mas, lamentavelmente, ainda temos muitos desvios, especialmente na área pública. Então, o objetivo da norma é avançar. E foram citados aqui alguns aspectos disso, não só a questão levantada pelo doutor Giovannini, muito bem, de integridade, mas também tudo que eu coloquei em relação à melhoria dos sistemas de transparência, as novas modalidades lembradas pela ministra Grace, o diálogo competitivo, que é o objetivo exatamente superar deficiências tecnológicas da administração, tudo isso tende a dar uma segurança jurídica maior. Agora, a segurança jurídica, ela decorre também, a quem nos indagou, da modificação, e a ministra Grace tocou nesse aspecto muito importante, do próprio gestor, que é muito receoso muitas vezes. Eu fiz aprovar de minha autoria a Lei 13.655, que modifica a lei de introdução ao direito brasileiro exatamente para dar ao gestor um pouco mais de segurança, para ele ter conforto ao decidir. Então, todo esse conjunto normativo é muito importante para nós evitarmos os atos eivados de ilicitude, atos dolosos, também há muita confusão no Brasil. Muitas vezes o gestor erra, um erro administrativo comum, humano, e ele não agiu de má fé. Então, nesse caso, é claro que não há corrupção, ele não pode ser punido nas penas como se fosse um crime, quanto muito uma advertência, ou até uma outra sanção por um erro normal, um erro material. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que a lei avança muito em relação à Lei 8.666 para exatamente coibir os atos de irregularidade. Agora, para isso, vamos depender muito de qualificação dos servidores, de acompanhamento dos órgãos de controle, dos programas de integridade, do acompanhamento feito pelo Ministério Público, mas, sobretudo, de um avanço ainda maior civilizatório da nossa sociedade em prol de interesses coletivos e mais sólidos. Então, esse é um primeiro ponto em resposta à primeira indagação. A segunda trata dos vetos. Como eu mencionei, foram 28 vetos. Desses 28, eu acho que 3 deles têm que ter uma observação maior, mais técnica. Há um veto, como eu falei, que é uma questão menos técnica e mais, digamos assim, de política pública ou de conveniência, que é a questão da publicidade dos editais em jornais locais, que eu acredito que é um veto que será derrubado, porque vetos semelhantes já foram apostos no passado pelo governo e todos foram derrubados. Então, acho que esses também serão, mas existem aqui 3 vetos, digamos, mais técnicos, que devem merecer uma atenção e que eu, pessoalmente, levarei o líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, a tentativa de um acordo para a sua derrubada. Quais são? O artigo 37, parágrafo 2º, que cuida exatamente dos critérios de julgamento quando se trata de contratação de serviços técnicos especializados.
A lei corretamente coloca que deve ser técnica ou técnico de preço, isso foi vetado, e eu acho que esse tipo de serviço não pode ser submetido ao critério do menor preço. Nós não podemos misturar a escolha do serviço técnico especializado com o menor preço. Há até uma contradiction aí dentro desses dois conceitos. Então, é um artigo, um veto que eu acho que será derrubado. O outro é do parágrafo 4º do artigo 115, que trata da questão relativa, o 115, o parágrafo 4º, que é da questão ambiental. Foi até mencionado também pela ministra Grace, com muita propriedade, a tentativa de avançarmos nesse ponto. E há esse dispositivo que foi vetado, que autoriza para que o próprio poder público cuide do licenciamento previamente à licitação, porque o poder público acaba tendo uma posição a cavaleiro em relação à própria administração na obtenção da licença. Como a redação ficou um pouco duvidosa, o veto veio entendendo que a contratação, sob o modo de contratação integrada, estaria vedado. Não poderia haver. Mas é claro que não pode, não há aí uma exclusão, que a contratação integrada não se aplica nesse caso. Então, certamente, esse dispositivo também deverá ser derrubado. E, por fim, os parágrafos 2º e 3º também do 115, que se trata de uma inovação positiva, doutor Giovannini. Eu acho que isso interessa muito a questão da integridade, qual seja a determinação que o poder público deposite previamente os valores a serem pagos em conta específica, tão logo de a ordem de serviço. Isso foi vetado, sob a alegação que o dinheiro vai ficar esterilizado, mas se o governo tem um orçamento e deu a ordem, ele tem de ter o financeiro disponibilizado, para nós acabarmos, inclusive, com essa questão antiga de ficar as pessoas batendo na porta das tesourarias, como havia antigamente, querendo receber o que tem direito. Havendo depósito prévio, nós vamos aí sim também cortar pela raiz uma origem, digamos assim, uma potencialidade de corrupção, de desvios, porque o dinheiro já estará ali vinculado e depositado numa conta que nem pode ser penhorada. Então, acho que esses vetos também, relativos ao 115, parágrafo 2º e 3º, vão ser derrubados. Esses 3 vetos é que me parecem que serão objeto de derrubado. Os demais devem ser mantidos, a meu juízo, e não há um prazo ainda para a sua votação, temos outros vetos na fila. Então, acho que respondi, ministro Júlio, umas 2 indagações que me foram gentilmente dirigidas, e agradeço a oportunidade. Respondeu e com suficiência, senador, como é uma característica exatamente das suas respostas. Eu acho que fomos plenamente atendidos e muito bem atendidos. Eu passo a palavra agora à ministra Grace Mendonça para que ela responda a questão que lhe foi dirigida. Bom, essa questão das falhas, não é, no acompanhamento, na execução da obra, o projeto também foi bastante feliz, porque ele trouxe algumas figuras inovadoras, não é? Ele incorporou agora a denominada contratação semi-integrada, que é justamente aquela voltada à elaboração de projetos executivos. Mas não somente essa figura, ele trouxe também para dentro da execução indireta, ele trouxe também a figura do fornecimento e prestação de serviço associado, ou seja, essa questão de serviço associado, que agora, pelo projeto, se tornaria realidade entre nós, permite justamente uma comunhão de responsabilidades no tocante à execução da obra ou mesmo do fornecimento de bens. Por quê? Porque a parte de operação e de manutenção, ela passa a ser acompanhada por um período adicional àquele da entrega, ou seja, a empresa entregou ou prestou serviço, mas também passa a se responsabilizar por um período adicional após a entrega do objeto pela administração pública. Mas não somente esse aspecto, que a norma procurou trazer freios para coibir esse tipo de realidade. A norma trouxe a questão das obras, em especial obras e serviços de engenharia, trouxe um viés de prioridade, porque essas obras e esses serviços passam a ter prioridade na tramitação perante os órgãos públicos, ou seja, é o olhar do legislador para a importância do desenvolvimento do país e tudo a ver também com a importância que há que se ter para esse tipo de entrega e atenção aos prazos. E eu colocaria uma terceira frente também, que destinada e voltada a inibir esse tipo de prática, que é justamente a remuneração variável, porque é possível agora, por esse projeto de lei, que também para esses serviços e obras de engenharia, a remuneração se dê de forma variável,
vinculado ao desempenho da empresa contratada. E quais seriam as bases? A norma também apresenta. As bases seriam justamente aquelas focadas nas metas, nos padrões de qualidade, nos critérios, que são critérios de sustentabilidade ambiental, e um outro que a norma traz, o cumprimento de prazos. Ou seja, cumprimento de prazo agora pode ser parâmetro para uma remuneração variável, também para essas obras de grande porte, ou seja, o legislador ali muito atento para que esse tipo de realidade não esteja mais presente entre nós. Parabéns pela síntese, senhora ministra. A clareza e a síntese que... Imagina. Na verdade, quando nós falamos desse tipo de trava, é interessante do senador, eu mais uma vez faço o registro e parabenizo, porque realmente quando passamos o olhar pelos dispositivos com aquela perspectiva de quem sabe o que isso significa em termos de desafios no setor público, né? Realmente a norma ela deu um passo adiante. Eu gostaria, se me permitisse, ministro Jungmann, uma única consideração em relação a essa questão da integridade, poderia, dentro do olhar que foi trazido aí pelo Wagner, posso? Porque, senador, eu quero dizer que quando essa preocupação é colocada, a minha leitura, a leitura que eu fiz do projeto, foi uma leitura no sentido de que, quando você coloca como critério de desempate o fato da empresa deter um programa de integridade, você já impulsiona as empresas todas, independentemente do porte. Aqui, todas aquelas que pretendem obter uma contratação com a administração pública, seja federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, aqui incorporem em suas ações a realidade da conformidade. Então, eu acredito que esse artigo 60, quando ele traz esse critério, ou seja, como critério de desempate, ele já abraça, Wagner, esse olhar também do legislador, para que também as pequenas empresas, também o microempreendedor, também aqueles que desenvolvem no caráter inicial ainda suas atividades econômicas no país, mas que querem contratar com o poder público, que eles também voltem o olhar para a política de integridade. É só uma consideração que faço por conta da colocação e porque a leitura que fiz do 60, senador, foi essa. Não, no viés de que não seriam só para aquelas empresas de grande vulto, ou seja, com obras até 200 milhões de reais, mas para todos aqueles que querem contratar com o poder público. Desculpa se me estendi agora, viu, ministro? Não, pelo contrário. Eu acho que o adendo que a senhora ministra fez, eu acho que a todos serviu bem e era necessário que fosse feito. Eu vou passar, por fim, a palavra ao professor Walter Giovannini. Eu levei um puxão de orelha, viu, Wagner, por causa do seu nome. Aqui o Sérgio Leão, no backstage, me disse. Então, se você puder me ajudar, Giovannini, tá certo? Giovannini. Tá certo, tá correto. Tá correto agora, dessa vez? Tá correto. Giovannini. Wagner, obrigado. Tá certo? Doutor Raul, não se preocupe. Quando eu morei na Alemanha, você não imagina a dificuldade que era para os alemães conseguirem falar o meu Giovannini, mas então não tem... O Wagner, imagine você, tá certo, que ia servir o exército com esse nome Jungmann também. Jungmann. Esse nome não fica aplicado, então você vai limpar ali e tal, fazer acontecer. Graças a Deus eu fiquei na reserva e não passei por isso. Mas, enfim, tem a palavra. Muito bem, obrigado. Bom, primeiramente, doutora Grace, concordo plenamente, né? O artigo 60 ele traz exatamente isso. O desafio é fazer com que o micro e o pequeno percebam essa sutileza. Mas está perfeito, eu concordo plenamente com ele. Então, agradeço aí a pergunta, né, que foi me endereçada, com relação a como é que faz para chegar até as pequenas e microempresas e o papel da autorregulação, né? Bom, nós estamos falando de integridade, né? Integridade é cultura, e o senador Anastasia acabou de falar, cultura não se muda da noite para o dia, né? E também não existe uma única medida, uma única ação que vai ser possível de resolver todas as questões que a gente gostaria, né? Mas eu colocaria duas
dois pontos que precisariam acontecer simultaneamente para que as pequenas e microempresas entrassem vamos dizer, nessa direção que o Brasil todo precisa. Uma delas é a questão da legislação, né? Todos devem se lembrar, na época do cinto de segurança, né? Cinto de segurança é uma ferramenta importantíssima, um aparelho importantíssimo para a saúde e segurança de todos. Mas se não tivesse lei para exigir, as pessoas não iam colocar, né? Então, um primeiro empurrão as leis precisam dar, né? E a outra coisa, em paralelo, é a questão da comunicação e da educação. Existe hoje ainda um mau conhecimento do significado da palavra compliance, do significado da expressão programa de integridade. Assim, muita gente ainda acha que isso é só para as empresas gigantes, isso é caro, isso não é para mim, eu já sou ético, não preciso. Então, na verdade, é um desconhecimento que nós precisamos vencer. As empresas precisam entender que nós estamos falando de gestão, né? E quando a gente fala de gestão, é algo que vai trazer benefício para ela própria. O que ela vai investir no seu mecanismo de integridade, ela vai ganhar muito mais nos benefícios que ela vai receber. Então, esse é o grande desafio que eu vejo que um instituto de autorregulação precisa ajudar a vencer, que é no papel de comunicação, educação e também ser o porto seguro para essas empresas poderem trocar experiência, as empresas poderem aprender, as pessoas poderem tirar suas dúvidas, né? Eu acho que esse é o principal ponto. E eu queria gastar 1 minuto rapidinho. O senador Anastasia falou dos partidos políticos. Eu vou falar uma coisa. Eu tenho muito contatos aí com conselhos de administração de empresas, executivos, né? E o que eu falo para eles serve também para o que eu vou falar agora para os partidos políticos. A pergunta que aparece em quase todo lugar é: mas eu acho que isso não vai funcionar e tal, mas por que tem muita gente contra, né, a ideia da integridade, do compliance? E a minha resposta, a minha humilde resposta que eu vejo assim em todos os cantos aí, tem 2 tipos de pessoas, senador, que são contra, tá? Um é aquele que não entendeu ainda, tá? Ele não entendeu que o compliance vai ser bom para ele, que a integridade é bom para todo mundo, ele não entendeu. Então a gente precisa explicar, precisa ter paciência. Agora tem o segundo, é aquele que não quer. É aquele que ele tem alguma vantagem indevida e ele vai parar de ter essa vantagem indevida. Então, ele entendeu e não quer. Então, eu acho que esses 2 grupos, né, a gente, infelizmente, senador, esse segundo grupo não tem muito o que fazer, a gente vai ter que vencê-lo numa batalha mesmo, uma guerra. O primeiro não, o primeiro é educação, é explicação, fazê-lo com que ele entenda. E a boa notícia que eu vejo em todos os cantos é que a grande maioria é aquele que não entendeu ainda, né? Infelizmente, nós vamos ter que lidar com aquela outra minoria que não quer, mas isso faz parte aí da luta e eu torço muito para que o senador e a sua equipe consiga aí ter os avanços que o Brasil merece, viu? Não só que o Brasil precisa, mas ele merece, né? Muito obrigado. Ótimas palavras, Wagner. Ótima palavra. Muito, muito bem. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, o seguinte: não dá para você dizer o seguinte, que fulano tem ética, tem moral, tem princípios e valores, e Beltrano não. Independentemente da raça, da cor, da ideologia, da fé, da riqueza, ou seja, do que for. Então, na verdade, o que você está dizendo? Olha, tem que ser de alto a baixo essa coisa do compliance. É a mesma coisa. Todos têm que ter valores, né? Senão degrada-se a sociedade, degrada-se a sociabilidade, e aí fica difícil, né, você tocar as coisas. Senador Anastasia, quero me filiar
ao seu exército do compliance para os partidos. Sou seu soldado. E mais, quero que o senhor me envie esse projeto, porque eu quero escrever sobre isso. Eu me alisto ao seu exército para brigar sobre isso. Eu não tenho mais o mandato, mas você sabe, é uma espécie de segunda pele. Né? Depois que você é mordido pelo bicho da política, da boa política, como é o seu caso, a gente não tem mais, de certa forma, como sair. Então, me manda isso, por favor, tá? Porque eu quero escrever, quero promover debate sobre isso, que eu acho fundamental para a vida política e para a democracia. A democracia é representativa. A gente precisa reinventar essa democracia. Eu acho que esse é um grande lance para a gente poder fazer isso. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Evidentemente, um sentimento, de um lado, de dever cumprido, mas também de que a gente teria muito mais a conversar sobre isso. O IBRIC se sente aqui com um instituto de autorregulação plenamente satisfeito por dois motivos. Em primeiro lugar, por estar debatendo algo que diz respeito à saúde, ao desenvolvimento, ao crescimento das empresas e, evidentemente, do país. E, em segundo lugar, por ter reunido aqui três craques dignos de seleção, né? Seleção para valer, para discutir esse tema. Então, eu quero agradecer muitíssimo me permita, não é, o termo, mas ao meu senador, porque eu sou pernambucano, mas o senhor é senador de todo o Brasil, nos honra, tá certo? Com o seu brilho, com a sua integridade, com a sua eficiência e com a sua biografia. Foi ótima a sua participação. E agora, na qualidade de suspeito, porque eu sou fã, admirador dela, agradecer a Grace Mendonça, que eu e o Etgói somos assim, do time do fã-clube dela, mas um fã-clube tendo em vista a competência, seriedade sobretudo, o profissionalismo com que ela trata as coisas todas com que ela se investe. E eu me lembro, se lembra daqueles dias de crise em que a gente tinha que recorrer à Nossa Senhora dos Aflitos, ou seja, a ministra Grace, que a gente ia sempre recorrer para poder nos ajudar a resolver as questões. E aqui conhecer também, tive uma oportunidade, fiquei muito feliz, Wagner, gostei muito das suas palavras, aquilo que já tinham falado, o pessoal todo, confirmei tudo aqui. E parabéns pelas suas intervenções e suas palavras. Muito bem. O IBRIC se sente, como eu disse, exatamente cumprindo o seu papel. Vai levar essa discussão adiante, vai propor alternativas, vai oferecer oportunidades para que todos que compõem as empresas e empresários, enfim, e aqueles que trabalham no setor de infraestrutura possam ter acesso, possam discutir, possam debater e ajudar a aperfeiçoar essa nova lei da licitação e de contratos administrativos. Não é? Ficamos, então, muito contentes com isso. Se você quer ouvir de novo esse debate, ou se você quer indicar para que alguém conheça, entre no canal do IBRIC no YouTube e você vai ter lá tudo isso que a gente debateu aqui hoje à sua disposição para que você possa rever. Eu passo a palavra agora ao maestro de todos nós aqui, que é o general Etgói, não sem antes uma palavra de agradecimento ao Marcelo, o pessoal do backstage, o Marcelo, o Luiz Gonzaga, que tem um belo nome nordestino, né? Sem sombra de dúvida, e também ao Leão, que, de fato, é um leão no trabalho que ele vem tendo, na seriedade, na continuidade, no compromisso de levar e tocar adiante o IBRIC. Então, senhor ministro e nosso maestro, a palavra é sua para aquele encerramento que só o senhor é capaz de nos dar. Um grande abraço, boa noite a todos, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, meu amigo, meu querido amigo Raul Jungmann, com suas palavras sempre generosas, como já testemunhou o senador. Eu estava aqui imaginando, não conseguiria fazer a síntese, o agradecimento como o Raul fez, e eu tentava imaginar uma síntese disso, que tudo que nós ouvimos hoje, e me deparei com a dificuldade de encontrar uma síntese, porque eu não vejo o que se poderia abandonar, ou esquecer, ou não tratar de tudo que nós ouvimos do senador Anastasia, da minha querida amiga, doutora Grace, que eu me uno aqui às palavras do Raul, e ao doutor Wagner Giovannini, que eu não tinha o prazer de conhecer, e que
os senhores nos deixam com uma enorme responsabilidade, porque eu fiz muitas anotações, vou ver de novo a gravação disso para fazer outras ainda, e nos deixam com a enorme responsabilidade de aprender, ou de ter aprendido o que nos disseram. A intenção, o objetivo do IBRIC é um objetivo... o objetivo do IBRIC é efetivamente criar um ambiente saudável para as competições que interessam ao Estado brasileiro, à sociedade, em última análise, aos contribuintes, que somos todos nós, e também aos beneficiários da infraestrutura, que seremos nós também. E esse ambiente será enriquecido e muito com tudo que vimos hoje aqui. A competência com que o ministro Jungmann conduziu essa conversa estimulou a apresentação das ideias mais relevantes, mais importantes, também foi um ponto muito, muito significativo da nossa reunião. Tá? Senador, o que eu tenho visto quando trato com os pontos de contato das empresas já associadas ao IBRIC é uma predominância quase absoluta de jovens, de pessoas jovens, de uma nova geração, Dr. Wagner, que entendeu os erros que outra geração cometeu, que a minha geração cometeu, que tem a convicção de que as disputas empresariais, vamos chamá-las assim, têm que ser vencidas por competência gerencial, capacidade de inovação, tecnologia, e não por amizades, simpatias ou outras razões menos nobres. O que eu tenho visto, e a ministra Grace, que acompanha as nossas reuniões como diretora de integridade, pode testemunhar, e o ministro Jungmann também, é gente moça, homens e mulheres moços, empunhando a bandeira da integridade, empunhando a bandeira do compliance, lutando por um ambiente de autorregulação. E tenho visto, senador, muito, e com muita tristeza, a dificuldade com que a administração pública tem para entender que os acordos de leniência que já foram feitos, que já foram superados, já foram feitos, já foram superados. A dificuldade que a administração pública tem para entender que uma empresa, tida como um ente administrativo, ela não tem vontade própria. Ela não toma decisões pelo certo ou pelo errado. Decisões vêm dos seus diretores, dos seus funcionários, dos seus controladores, dos seus conselhos. E parece que no Brasil, parece tristemente que no Brasil, nós queremos, como já se disse, eu não lembro quem disse, mas me lembro muito da expressão, nós queremos punir o automóvel e não o condutor responsável pelo acidente. Nós queremos destruir a empresa pelo mau uso da empresa ou pela falta de retidão dos seus gestores. E jogamos fora empregos, tecnologias. Num país com tantas carências de infraestrutura,
numa região com tantas carências de infraestrutura. E isso tem a ver, e me chamou a atenção, porque o senhor começa a sua apresentação, senador, com muita propriedade, falando na insegurança jurídica, tem a ver exatamente com esse aspecto, insegurança jurídica, de que acordos feitos com as instituições do Estado competentes para fazê-los, de acordo com as leis vigentes, terminam e nos trazem hoje a grande dificuldade de reerguer empresas por conta de maus feitos de seus controladores, seus diretores, enfim, de pessoas. Né? É aquela velha expressão que todos nós conhecemos de jogar a água fora com a criança junto, a água da banheira fora com a criança junto. E nós estamos aí a ver um sucateamento das nossas empresas, uma dificuldade para essas empresas voltarem ao mercado, porque o mercado é eminentemente estatal, e poderem reabrir os postos de emprego que tão desesperadamente, tão angustiosamente nós precisamos no Brasil de hoje. Esse é um aspecto que é doloroso para a gente quando a gente trata dele, mas ele é particularmente doloroso porque o próprio Estado parece não reconhecer o que o próprio Estado contratou, assinou, acertou. Isso, a ministra Grace conhece muito bem isso. O Supremo Tribunal Federal conhece muito bem isso, e o antigo presidente do nosso STF, o ministro recém-presidente agora, o ministro, o antigo presidente, faltando Toffoli. Ministro Dias Toffoli. Obrigado, desculpe, de vez em quando um neurôniozinho escapa. Meu amigo, meu prezado amigo, o ministro Toffoli entendeu perfeitamente, assumiu essa questão, mas ele já não é mais o presidente e a gente continua enfrentando cenários kafkianos, né? Cenários absolutamente incompreensíveis. A senhora ministra Grace, o senhor senador, o senhor doutor Wagner, nos trouxeram talvez o melhor momento do IBRIC. Um momento sem nenhum exagero, talvez o momento mais iluminado do IBRIC. Um momento em que a gente tem a percepção de quanto esse esforço pode nos ajudar na implementação desse ambiente de autorregulação que nós buscamos. E eu me lembro muito, insisto muito nesse ambiente de autorregulação, porque me lembro das palavras do ministro Toffoli, então presidente do STF, numa reunião, num seminário produzido pela Brasinfra, em 2019, quando ele dizia que os setores autorregulados não demandam ao STF. As demandas são muito poucas, porque as questões já são normalmente resolvidas no ambiente autorregulado, nos fóruns da autorregulação, porque é um sistema em que as instituições adotam as regras e voluntariamente se submetem a essas regras e, obviamente, as leis que regem os seus negócios, as relações, particularmente as relações com o Estado, nas contratações, nas licitações e nas contratações. Talvez eu acho que aqueles que não puderam estar conosco hoje certamente vão fazer muito uso da gravação que está no YouTube, como bem lembrou o ministro Jungmann, dessa aula magna de hoje. Os senhores nos deixam realmente nos dão o privilégio de deixar um patrimônio de conhecimento espetacular. E eu, como um cara de pau incorrigível, senador, eu vou voltar aos senhores para nos
para pedir que sempre, quando for possível, nós possamos contar mais uma vez com o concurso da senhora ministra, dos senhores senadores, doutor Wagner. A todos que nos assistiram, aos nossos palestrantes, muito obrigado. A todos, um fim de semana muito feliz. A todos, muita, 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 muita saúde, que é o que nós precisamos. Muitos cuidados, que não é o único remédio que a gente tem hoje. E muita fé, não apenas nas convicções religiosas de cada um de nós, mas nesse país maravilhoso que nós temos, do qual nós somos juízes muito severos e críticos, muito ácidos, e poderíamos, talvez, se olhássemos com olhos menos críticos e menos ácidos, encontrar uma nação com muito mais potencial, muito mais capacidade do que a gente algumas vezes acredita que tem. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos. Parabéns, parabéns a todos que participaram da organização disso. Nosso agradecimento muito especial ao Luiz Gonzaga, que vem da ABERT, da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos, associada ao nosso IBRIC, e aos profissionais que nos permitiram esse momento, criar as condições tecnológicas para esse momento tão privilegiado que foi. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom fim de semana.